E aí, pessoal, é preciso dizer que o discurso de Denis Abraão chegou forte dentro do vestiário e no grupo de jogadores. Você vai entender por quê e também tem outras informações aqui importantes para a gente colocar, porque tem a compra de um talento da base. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. A gente vai falar, assim, de como chegou forte o discurso de Denis Abraão no vestiário do Grêmio e como os jogadores absorveram isso. Mas antes, é preciso falar algumas pequenas informações, porque Borja foi convocado, Borja vai fazer parte, ou seja, está fora dos jogos contra Fluminense, América e Bragantino. Ele que foi convocado pela seleção colombiana. Então, o Grêmio não tem Vijaçante e não tem Borja. Não tem Borja e não tem Vijaçante. E não tem Chapecó. Neste momento, 3 titulares nos 3 próximos jogos pós-Grenal. 3 titulares nos 3 próximos jogos pós-Grenal. É complicado, mas é o que nós temos. O Grêmio anunciou a contratação do Gustavo Bagatini para reforçar a categoria Sub-17. O jogador assinou um contrato até outubro de 24. Meia Gustavo Bagatini, vamos acompanhá-lo. É importante. E a principal notícia é esse, o jogador mais próximo do profissional, porque o Grêmio está adquirindo o jogador Felipe, o goleiro Felipe da transição, já faz parte do grupo principal, mas foi campeão brasileiro de aspirantes agora. O Grêmio está comprando ele junto ao 3 Passos Atlético Clube. O contrato de empréstimo terminou, o Grêmio tem opção. A informação que eu tenho é que o Grêmio vai comprar 70% dos direitos econômicos do Felipe por R$400 mil. Ou seja, o Grêmio vai adquirir os direitos do Felipe e aí vai tocar. E vamos ao conteúdo principal deste vídeo. Por quê? Porque claramente aquele discurso contra a arbitragem do jogo logo após a partida, quando o Denis Abraão firmemente bateu na arbitragem, como assim só contra o Grêmio, foi muito, mas muito incisivo. Foi duro, foi pesado, pegou forte com a arbitragem, se sente incomodado. Aquele discurso chegou no grupo de jogadores. E eu digo chegou no grupo de jogadores porque os jogadores também, de alguma maneira, se manifestaram contra a arbitragem. Douglas Costa no Instagram, por exemplo, postou contra tudo e contra todos, com uma foto do jogo contra o Atlético Mineiro. O zagueiro Juan, que jogou no lugar de Walter Kahneman nesse enfrentamento, também foi na mesma linha, mas olha o que disse Juan. A semana toda trabalhando forte para sair da situação difícil em que estamos, para os árbitros de vídeo e os de campo ferrarem com todo o trabalho. Vergonha. Ou seja, o discurso do Denis Abraão, ele não é isolado. Quando a gente tem um discurso isolado, simplesmente ou para tentar tirar o foco principal, ou para mexer com alguma estrutura aqui ou ali, a gente tem que tentar parar e entender. Quando a gente tem isso aqui, a gente já vai para uma outra linha, que é uma indignação coletiva do ambiente do Grêmio em relação às arbitragens. Isso tem 2 pontos também que a gente precisa avaliar. O primeiro deles, que eu acho sempre importante da gente tocar, é que os jogadores estão indignados e estão lutando. E o outro é que isso pode, de alguma forma, tensionar os jogos do Grêmio. Tensionar. E tá aí a minha grande preocupação. Por quê? Porque um dos principais pontos, sempre que a gente fala em futebol, a gente fala da força emocional e da dificuldade que isso representa nos jogos. A gente sempre posiciona isso. Por quê? Porque o emocional joga muito forte. Muito forte. O emocional mexe. O emocional muitas vezes faz tu perder. E o emocional muitas vezes faz tu ganhar. E quando tu tem um ambiente que nesse momento tá também tenso com a arbitragem, por quê? Porque não foi só o Denis Abraão, eu acabei de relatar para vocês aqui outros pontos de um ambiente incomodado, jogadores, reservas, titulares incomodados com a arbitragem. É óbvio
que eles vão entrar no Clássico Grenal com essa cabeça e com esse sentimento. É óbvio. Qualquer situaçãozinha que for colocada na arbitragem a partir daí vai ter uma reação mais imediata dos jogadores que estão se sentindo incomodados. Imagina só, contra tudo e contra todos. Imagina só quando diz Juan, os árbitros de vídeos do campo ferrarem o trabalho, uma vergonha. Imagine o que isso representa na primeira dúvida, na primeira situação jogada aqui ou ali. É preciso posicionar isso. O Grêmio vai, a gente falou no vídeo anterior, vai com um time muito mais experiente. Também para controlar isso aqui. Também para controlar isso aqui. Isso, como eu disse no início desse vídeo, tem dois caminhos completamente distintos. Os jogadores estão incomodados, querem resolver, querem solucionar. E por sua vez os jogadores estão incomodados porque se sentem prejudicados e isso também diminui um pouco algumas situações. Então, o Grêmio vai fazer, sim, uma pressão muito forte para que isso não se repita. O Grêmio vai, sim, discutir internamente isso aqui para que o Grêmio tenha total tranquilidade para trabalhar no Clássico. O discurso de Denis Abraão, que muitos considero, eu sou um que acho que todos os discursos deles são bem conduzidos porque conseguem chegar no objetivo pretendido, esse aqui especialmente faz com que tu crie uma indignação pesada. A gente só tem que ter algum tipo de controle aqui para não perder jogador, por exemplo, por reclamação. Mas que tá todo mundo atento, que tá todo mundo lutando, que tá todo mundo pensando, que tá todo mundo visualizando o sair do problema, fica evidente quando a gente vê também na manifestação pública jogadores se posicionando exatamente no mesmo discurso do dirigente do Grêmio. Denis Abraão, mais uma vez, conseguiu o que queria. Conseguiu o que queria. Mobilizou a discussão por aqui, trouxe indignação, mostrou que está do lado dos jogadores e isso, para tentar sair, é muito bom. Vai a solução? Claro que não. Claro que não. A solução vai se dar dentro do campo quando a bola entrar ou sair. Não adianta. Futebol é assim e é mais velho que o mundo isso. Mas quando tu afina discursos, quando tu tem situações em que os discursos eles interagem, a chance que tu tem, pelo menos de se comunicar internamente, ela é muito maior. E Denis Abraão, neste aspecto, tem se mostrado muito inteligente e muito certeiro nas suas manifestações. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.